Isto para dizer o quê? Temos aqui algumas indústrias, mas o software, né? O software vai ser aqui um tema muito proeminente da nossa live, aliás, vai ser muito dedicado a isso. Porquê? Porque é o tema do momento. Até aqui, as empresas de software eram até vistas como ultra defensivas, nomeadamente as empresas líderes. Porquê? Porque tinham elevados custos de mudança, o que fazia com que tivessem elevadíssima taxa de retenção dos clientes, e o modelo de subscrição fez o quê? Fez com que estas empresas tivessem fontes de receita altamente previsíveis, não é? E olhando para as métricas, eram altamente geradoras de fluxo de caixa, né? De free cash flow. O que até aqui parecia um negócio ou um modelo de negócio altamente atrativo, ok? De repente chegou ao ponto de bater de frente com aquilo que é uma tendência emergente que está a surgir, nomeadamente o vibe coding, que é codificação e criação ou desenvolvimento de aplicações de software através do prompting. O prompting é o que é uma interação, um pedido que eu faço através de uma interface de chat a uma inteligência artificial que me vai codificar e desenvolver automaticamente o software que eu lhe pedi. Aplicações que eu desejo e eu próprio, que trabalho nesta área, tenho inclusivamente feito algumas aplicações, alguns softwares com vibe coding. E, portanto, posso falar com algum conhecimento de causa, porque já sou utilizador desta vaga, ok? E, portanto, tenho aqui algumas considerações a fazer para cruzar com esta dúvida que assola os investidores. Que é, realmente vamos assistir a uma disrupção total no software, ou vai haver players que vão sair vencedores? Quem serão? Portanto, até aqui assistimos, pelo menos este ano, estamos a assistir à continuidade da tendência descendente em muitas destas empresas, um sell-off completo, um panic sell. O fim do mundo chegou para as empresas de tecnologia na área de software e nomes como a AMD, tecnologia mais na parte dos semicondutores, 17%, caiu, Palantir 11%, Reddit 7%, Tesla 3,78%, Nvidia 3,41%, Meta 3,28%. Isto aqui nem são propriamente nomes de software, ok? A não ser aqui a Palantir, mas também estão embrulhados com o setor tecnológico que está a vir todo aqui por aí abaixo. Então, a pergunta: está o software realmente em risco? Vamos lá ver. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para endereçar esta problemática vai ser mostrar-vos um vídeo de uma intervenção do Jensen Huang, o fundador e CEO da Nvidia, ok? Dia 3 de fevereiro, portanto, isto foi há 5 dias, portanto, a semana passada, que endereçou este tema, ok? Vou pedir-vos para estarem atentos, porque vai ser em inglês, ok? Remember what software is. Software is a tool. There's this notion that the software industry is in decline and will be replaced by AI. You could tell because there's a whole bunch of software companies whose stock prices are under a lot of pressure. Yeah. Because somehow AI is going to replace them. It is the most illogical thing in the world, and time will prove itself. Let's give ourselves the ultimate thought experiment. Suppose we are the ultimate AI, artificial general robotics, the ultimate AI, the physical version of us. You could, of course, solve any problem because, you're humanoid. You could do things. If you were a human or robot, would you use a screwdriver or invent a new screwdriver? I just use one. Would you use a hammer or invent a new hammer? Would you use a chainsaw or invent a new chainsaw? Just don't. First of all, ideally, they don't use it at all. But do you understand what I'm saying? If you were a human or robot, artificial general robotics, would you use tools or reinvent tools?
The answer, obviously, is to use tools. And so now do the digital version of that. If you were a artificial general intelligence, would you use the tools like ServiceNow and SAP and Cadence and Synopsys? Or would you reinvent a calculator? Of course, you would just use a calculator. That's the reason why the latest breakthroughs in AI is what? Tool use. Because the tools are designed to be explicit. There are many problems in our world where F equals MA. Please, could you please not come up with another version? Ora bem, então, esta intervenção foi feita na Cisco AI Summit, em que o Jason Wang foi convidado por parte da empresa a palestrar, e até inclusive aqui era uma conversa com o CEO da própria Cisco, e ele endereça o problema de uma forma muito pragmática. Enquanto AI é muito mais fácil o quê? Usar as tools, as ferramentas que já existem, do que propriamente inventar a roda, do que propriamente inventar um martelo, do que propriamente inventar a calculadora. Não vão inventar agora aquilo que já está inventado e que já está a funcionar e que já tem um legacy, uma robustez por trás. Ok, isto já vamos ver que não é assim tão linear, mas também tem um fundo de verdade, ok? Então, esta é a perspectiva do CEO da NVIDIA, que também acaba por apaziguar um bocadinho aquilo que são os receios de que vem aí o apocalipse na indústria de software. Ele é muito claro quando diz que não tem sentido e o tempo vai vai-nos dar essa razão ou essa clareza, ok? E antes de avançarmos, né, só para fazer aqui este parênteses, que eu próprio também, naquilo que é o meu portfólio, que está sensivelmente, tem 11% de exposição ao software, porque entretanto elas também baixaram, ok, estas empresas, também senti aqui a necessidade de fazer uma análise mais curada, mais aprofundada, e então fiz este estudo para estar a par e partilhar convosco, ok? Também creio que não é novidade para vocês. Eu fui partilhando também ao longo da semana por newsletter e no Telegram a existência do mesmo. Dá para ver. Também aproveitei o estudo para criar uma versão em podcast. Ele está disponível na watchlist e, portanto, nós vamos agora explorar um pouco daquilo que é o estudo, mas também ter aqui muito mais informação paralela de conclusões que fui tirando, não só do estudo, mas também de pesquisa complementar. Então, acho que não podemos ser ingênuos. A ameaça da inteligência artificial é real e até vou tentar explicar de forma a tornar mais claro aquilo que é este conceito do AI is eating software, né? De que a inteligência artificial está a comer o software. A ameaça é real, mas não se trata aqui de uma disrupção total do software tal como conhecemos, mas sim de uma transformação. Os modelos de negócios vigentes vão ter que se transformar bastante. Portanto, esta ameaça de disrupção da AI ao software é real, mas tem aqui muitas nuances, ok? Não se trata de uma vaga uniforme que vem aí e vem destruir todas as empresas de software, ok? Isso não vai acontecer. Pelo contrário, é uma transformação direcionada e específica por segmento, onde certas categorias de software são altamente vulneráveis, e aí sim, vão simplesmente desaparecer, tornando-se comoditizadas, enquanto outras vão ser fortalecidas pela adoção de IA. Portanto, é aqui e é isto que vocês quererão certamente então saber e conhecer mais a fundo. Ok, vamos lá. Esta percepção de que a AI is eating software, tal como o software nos últimos 20 anos, né, massificou a digitalização do mundo, o mundo passou a operar totalmente em software, através de computadores, né? A nossa vida, nosso trabalho, as empresas, tudo isso passou a ser digital, e portanto o software acaba por comer o mundo, né? Digitalizando totalmente. E também nós próprios nas nossas comunicações com os nossos familiares, amigos, né? Tudo isso passa por aqui, por aplicações de software. Portanto, acaba por ter este impacto massivo. De outra forma, temos o AI, a inteligência artificial, a impactar agora, por sua vez, tudo aquilo que é o software
terá a inteligência artificial a tocar lá e a operar algum tipo de transformação. Portanto, muitas empresas, a maioria, se me perguntarem, vai ser efetivamente absorvida pelo quê? Pela comoditização do desenvolvimento de software, em que qualquer pessoa, e já estamos na fase ainda estamos na fase inicial da inteligência artificial e através de vibe coding já é possível criar aplicações com um grau de eficiência brutal naquilo que é o pedido que eu faço a uma inteligência artificial e ela cria uma aplicação e depois eu vou melhorando, continuando a escrever com ela. Isto já existe, já está maturado o suficiente a ponto de ser funcional. Ok? E, portanto, vai existir esta comoditização desta skill de desenvolvimento de software, que até aqui está apenas e só disponível a todos aqueles que aprenderam a desenvolver e a codificar. Pessoas que não sabem codificar não têm a possibilidade de desenvolver, pura e simplesmente. Mas isso vai deixar de ser uma barreira de entrada, um obstáculo. E então, entrando aqui na era da comoditização, muitas empresas simplesmente não vão conseguir justificar o facto de requererem que se pague por elas, bastando a pessoa ir a uma ferramenta de inteligência artificial, codifica ela própria a aplicação e melhor. Não só deixa de utilizar uma série de ferramentas extra que às vezes estes softwares tinham e que não se usavam, ok? E a vantagem seguinte é, tem ferramentas que se calhar esses softwares não tinham e que na minha realidade concreta e muito específica eu preciso. E portanto basta pedir e passa a ter. Vamos entrar nesta era desta comoditização desta skill, ok? Que só vem trazer este tipo de vantagens. Né? O software adapta-se muito mais àquilo que eu quero. Mas os sobreviventes vão ser apenas transformados. E quero com isto dizer o quê? Não vão ser absorvidos por esta skill, ok? Porque vão continuar a funcionar como peças centrais, robustas, seguras, né? Onde a inteligência artificial pode tocar e impactar. Mas para quê? Para escalar aquilo que eles fazem e customizar, lá está, o produto para os clientes, assegurando esta customização que eu acabei de falar, mas com segurança, com compliance, sendo aqui a conformidade perante as regras do país, legais, fiscais, etc. De segurança, não é? Também. Integração de processos e workflows avançados nas empresas. Quanto maior a empresa, mais pessoas impactam em geografias diferentes, mexe com mais partes, logo não é assim instalar os dedos e eu crio uma aplicação e já está. Portanto, vão existir estas empresas que vão continuar a funcionar e a operar dentro desta camada. Os fatheads. Este aqui é um gráfico que também ajuda a explicar um bocadinho o conceito de inteligência artificial estar a comer o software. E quando dizemos, então, a inteligência artificial está a comer o software, na prática é isto. Ela vai comer a skill. A skill deixa de ser algo inacessível. Toda a gente vai poder criar e desenvolver aplicações. Toda. E se nós hoje em dia já estamos com pessoas um bocadinho mais predispostas a explorar, mais criativas, com mais ideias, não é? que tomam essa iniciativa, imaginem daqui a 20 anos, quando vivemos numa sociedade completamente nativa já em inteligência artificial. Portanto, já vai ser qualquer coisa que seja necessário desenvolver. As pessoas já vão deduzir e inferir que é necessário. Tal como hoje em dia se deduz e infere, quero procurar alguma coisa, não vou à biblioteca, vou ao meu telemóvel pesquisar. Portanto, perante esta democratização da skill, o que é que nós temos hoje quando olhamos para o software? E o software robusto, o que vai sobreviver, vai operar aqui neste fathead, que já vos vou explicar o que é. No fundo é esta zona aqui. Esta zona bem compartimentada, específica. E o gráfico diz-nos o quê? Isto são os utilizadores. Aqui no eixo do Y. E aqui são as funcionalidades. O que é que tem acontecido até aqui? O software tradicional, robusto, o núcleo, um Salesforce, um Workday, uma ServiceNow, uma Microsoft, uma Adobe, tem funcionalidades core que dão uma resposta muito robusta
e muito imediata, muito eficiente às necessidades de um conjunto de utilizadores muito grande. E à medida que nós acrescentamos funcionalidades específicas, né, mais e mais funcionalidades, o número de utilizadores vai descendo, ok? Vai descendo, 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 descendo. E atinge aqui um certo limite. Porquê? Porque daqui do limite para a frente são menos pessoas que requerem aquela funcionalidade específica, mas também o custo para desenvolver estas funcionalidades e melhorar, fazer o desenvolvimento do produto, não justifica que haja tanto investimento nesse sentido. Porquê? Porque os utilizadores são poucos, ok? E, portanto, as software houses são as desenvolvedoras, né, dos softwares, chegam a um ponto em que fazem outro tipo de prioridades e têm-se focado em desenvolver muito bem este core, né? Este core aqui, o Fathead, que absorve muitos utilizadores e conseguem assim captar muita parte do mercado. Claro que desenvolvimentos à medida, a customização do software, ela existe, ok? Por isso é que há parceiros destas software houses que muitas vezes até são os responsáveis por escalar e desenvolver o produto daqui para a frente. O que é que a inteligência artificial vai ajudar? Tu tens um núcleo base e vais poder evoluir muito mais rápido o produto, com muito mais facilidade, com muito menos custo e com muito mais rapidez o software, e vais conseguir entrar muito mais nesta long tail, nesta cauda longa. Portanto, o gráfico diz-nos então isso. O software tradicional vive quase todo no Fathead, ou seja, no conjunto pequeno de funcionalidades que muita gente usa. A curva mostra uma distribuição típica, né? Poucas features são usadas por muitos utilizadores e muitas features são usadas por poucos. Há muita coisa que aqui está, né, dentro esta, esta zona, né, que pouca gente usa. Tipicamente é assim que funciona a indústria do software. O que é que isto implica? Portanto, para o software tradicional, né, como eu estava a dizer, codificar funcionalidades fixas e repetíveis, não é? Porque são aquelas que justificam tal custo de desenvolvimento, e depois vão ignorando ou cobrem muito mal a long tail, porque implementar milhares de necessidades específicas, né, é caro, não consegue escalar. Por isso, o software tradicional acaba por ser um produto com menu, né, tens o que está lá, se precisares de algo fora do menu ou não existe, ou exige customização, projetos, integrações, plugins, etc. Já tens que ir mais além. Ok. Portanto, a mensagem do gráfico e do título AI is Eating Software é que a inteligência artificial permite atacar esta long tail. Em vez de programares cada feature rara, deixas a inteligência artificial interpretar o pedido e o motor subjacente que está aqui, ok? O motor, neste caso, o motor que vai executar o teu pedido vai ser um LLM, não é? Que vai codificar e desenvolver, mas em cima do produto core, que está aqui muito alicerçado, com uma codificação já robusta, onde existe um grande desenvolvimento por parte de pessoas, para garantir que este núcleo usado por muitos realmente consegue atender àquilo que é exigido e o faz devidamente com segurança. Portanto, é o que vamos ver aqui. Nesta parte, tu queres o quê? Queres confiança. Olhem para uma grande empresa, pensem numa grande empresa que tem assente operações complexas em cima dos softwares que usa, e muitas vezes usam, não é muitas vezes, esta é a realidade, usam vários softwares para gerir as suas operações multinacionais. Então precisam do quê? De softwares que lhes deem confiança, robustez, previsibilidade. Não pode haver alucinações. Hoje o software faz, amanhã já não faz. Portanto, tem que haver uma grande previsibilidade e robustez naquilo que a ferramenta consegue atingir, para as operações no dia a dia da empresa não pararem. A tal conformidade, suporte, caso necessário, forte poder de integração com as outras ferramentas que a empresa já usa, governança, não é? A nível também de permissões, quem é que tem acesso a quê, e a segurança. Porque hoje em dia a segurança é um pilar essencial numa empresa. Uma empresa que não é segura, que consegue com facilidade ser vulnerável a ataques e até ver os dados dos seus clientes serem disseminados para fora, é uma empresa que perde a credibilidade e morre em pouco tempo. Aqui vais querer o quê? Nesta camada,
agilidade, evolução de produto, customização à medida e automação com os agentes. Portanto, as duas partes vão existir. Não consegues, de repente, ter a inteligência artificial a atacar isto tudo. Isso vai ser uma falácia, é a minha opinião, e tem sido aquela que acaba por ser divulgada muitas vezes. Ok, temos aqui mais pessoas a entrar. Muito bem. Então, a minha visão, como vos digo, a de quem trabalha neste mercado e assiste às duas realidades, a do software tradicional, mas também até já tem exposição e tem feito coisas engraçadas com vibe coding. A minha opinião é que as microaplicações, elas realmente têm os dias contados. Tudo que são softwares de funcionalidades simples são totalmente replicáveis, ok? A inteligência artificial vai comer isso, ninguém vai pagar por algo que consegue replicar com facilidade. E eu vim de 5 anos a ser o diretor de marketing da empresa e, eh, e no último ano tenho estado dentro dessa função a explorar muito a inteligência artificial e até a criar ferramentas, lá está, que atendiam às necessidades do departamento que nós tínhamos. E eu próprio fui claro também a passar muito esta mensagem de, olha, nós subscrevemos algumas ferramentas, e até vos posso dizer aqui algumas, por exemplo, o Typeform. O Typeform é uma ferramenta de formulários que nós subscrevíamos para os utilizadores, os nossos clientes, né? Fazemos aqui alguns quizzes, alguns formulários, captar algumas leads. Portanto, isto hoje em dia tu podes pedir uma inteligência artificial para fazer este tipo de. E aqui nem se está a ver grande coisa sobre o que é que o Typeforms faz. Mas basicamente fazem formulários, ok? Fazem este tipo de formulários dinâmicos, uma pergunta aparece, uma pergunta de cada vez. Outra foi Stage Timer. Uma pessoa está em palco e nós fazemos alguns eventos na empresa e no palco às vezes é importante termos um ecrã virado para o orador que está no fundo a dizer-lhe quanto tempo é que ele tem pronto, para terminar a sua palestra e ajuda-o a saber quando é que tem que acelerar, quando é que não tem. Isto também subscrevíamos, deixamos de subscrever. Porquê? Porque é algo simples. É uma feature simples em que a inteligência artificial consegue chegar lá. Isto não está integrado com processos nenhuns, era algo agnóstico que nós usávamos só para aquela finalidade, ok? E deixamos de necessitar. Porquê? Foi desenvolvido com a inteligência artificial. Ponto. Onde é que vai estar então a resiliência? Não, isto para vos dizer que, efetivamente, eu não tenho dúvidas nenhumas de que isto é o caminho. Estas micro-aplicações agnósticas e isoladas não se justifica estar-se a pagar por elas. A resiliência vai estar aqui, em quem trabalha um grande volume de dados proprietários dos clientes. Portanto, quanto mais volume, melhor. Quanto maior é o cliente, mais dados tem, portanto, vai assentar ali uma operação muito mais complexa, em quem dá resposta a fluxos de trabalho completos e não somente a funcionalidades avulso. As funcionalidades avulso, elas vão morrer enquanto necessidade de terem de ser providenciadas por uma software house. Isso vai morrer. Agora, quem é que dá resposta a fluxos de trabalho completos? Que requerem aqui várias funcionalidades integradas entre si e não só integradas dentro da mesma plataforma, mas também integradas com outras, tendo aqui várias equipas interdependentes daquilo. Os fluxos de trabalho completos e complexos vão oferecer resiliência. E depois, quem tem soluções integradas com outras ferramentas que constituem a infraestrutura tecnológica de uma empresa. Uma empresa tem a sua infraestrutura de IT, a sua arquitetura a nível de infraestrutura, ok? Para vocês terem ideia, quem é engenheiro de TI, se viermos aqui IT Business Infrastructure. Bem, não estou a escrever isto bem, provavelmente, exato. São estas coisas, estes mapas, ok? Estes mapas complexos de uma infraestrutura de IT, isto até estou a ser bastante
simplista, né, ver aqui o que é que aparece, mas isto vai desde os dados, onde é que eles estão armazenados, quais são as tecnologias de segurança, quais são os dispositivos nos quais a operação assenta, ok? E todo este mapeamento das tecnologias que são usadas na empresa, ele é feito, imagina então isto a uma escala de uma multinacional. Portanto, quem tem soluções que são integradas vai sobreviver. E na empresa onde trabalho, bate-se muito nesta tecla, que a integração de sistemas é cada vez mais fundamental para agarrar clientes. Quando o cliente não está agarrado, quando não há integração com outros players, nós somos menos necessários, ok? Para fazer essa integração. Portanto, apenas os melhores vão sobreviver. Apenas aqueles que garantirem esta parte muito bem. Apenas os melhores. Todos os outros que vão cair no domínio da facilidade de replicação, isto vai morrer. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, vamos ver então um vídeo do CEO da Workday. A Workday é possivelmente, por acaso não fui confirmar, mas eles são seguramente uma das top 2 empresas. Também temos a ADP, a Automatic Data Processing, também atua no segmento de recursos humanos. Vamos ouvir aqui uma declaração do CEO da Workday, uma empresa de software de recursos humanos, uma das maiores a nível mundial, e que vai endereçar esta problemática de o seu software vai tornar-se obsoleto. O que é que você tem a dizer sobre isso? Isto também foi uma entrevista recente. Vamos ver o que é a visão dele, né? Ele que conhece a realidade do mercado e o que é que ele tem a dizer. AI. To be honest, Becky, there's a narrative out there in the market that's impacting our stock. And I think it's an overblown narrative and it's not true. There's a narrative that AI is going to disintermediate or displace mature software companies like us. Let me ask a simple question. If you were to start an AI company today, would you, as an enterprise, go and support a VC-backed, vibe-coded, HR platform, or would you rather partner with someone who has 11,000 customers, 65% of the enterprise or the Fortune 500, and 98% retention rate, and we have 75 million users on our platform today? This is not a platform that services a function in the company. It's across every single employee. And we have the most highly curated set of data when it comes to enterprises supporting their most critical assets, their people and their money. We are uniquely positioned to be one of the AI winners in the enterprise because of our incumbency, and lastly, because of the trust we get from our customers. Our customers aren't saying, Becky, they're replacing Workday. They're asking us, how can you bring more AI to market so we can build it into your platform? It's not bolted on. It's built into the fabric of our data. We have the cleanest set of data in the industry, and AI is a tailwind for us. It's absolutely not a headwind. Então, o que é que o CEO da Workday nos diz? Os clientes, né? Se vocês fazem parte de uma grande empresa, fazem parte da equipa de administração, vocês precisam de ter o negócio assente em operações eficientes, fluidas, né? Sobretudo no mercado altamente competitivo como aquele em que estamos. E vais fazer o quê? Vais confiar numa empresa de topo, de vanguarda, que já está cá há muitos anos, que tem um histórico muito grande já de desenvolvimento do produto em cima, muitos clientes, muitas realidades, e oferece essa segurança, essa robustez. Vais confiar nesse player ou vais confiar num player apoiado por fundos de venture capital, né, com uma aplicação que foi feita em vibe coding e que aparece assim do nada? Dá-te confiança? O segmento empresarial não se pode iludir com estas coisas brilhantes que de repente aparecem, não é? E não é assim que o mundo funciona. Por mais que haja estes receios de que estalas os dedos, aparece uma aplicação feita em vibe code e de repente tens 100 mil pessoas a usar aquilo, distribuídas em todo o mundo, e aquilo está de repente integrado nos processos. Não é assim que funciona. E o que ele diz também é que os clientes não estão a chegar à beira da Workday e a dizer, olhem, nós
vamos ter que abdicar do vosso software, porque olha, temos aqui uma alternativa, isto agora com AI dá para fazer. Não é isso que está a acontecer, o que está a acontecer é que, e atenção que eu estou a ver isto na empresa onde trabalho, os clientes estão a pedir, olha, vocês têm soluções de inteligência artificial, o que é que vocês têm aí para nós também implementarmos? É assim, com esta agilidade, usando aquilo que já conhecem, onde já têm a operação montada, que os clientes querem aplicar a inteligência artificial. E que coincide com o que o Jensen Huang estava há pouco a dizer. As empresas não estão a querer reinventar a roda. Elas estão a querer usar as tools, as ferramentas que já usam no dia-a-dia para aplicar a inteligência artificial. E isto é que está a acontecer no terreno, ok? Sendo certo que também quando olhamos para aqui, sabemos que não vamos ter o CEO da empresa a dizer que realmente sim, isto está muito mal. Porque aí francamente, assustava os investidores, assustava ainda mais o mercado, ok? Depois isto iria ter que ser corroborado com os resultados financeiros das empresas, mas a questão é que os resultados não estão maus, ok? Portanto, esta é a realidade. Os números dizem-nos que esta é a realidade que está a acontecer. E de quem a vive por dentro também tem esta noção e não o contrário. Embora haja esta nuance, as microaplicações estão a ser substituídas, ok? Estão a ser substituídas. Mas o mercado enterprise, a Liga dos Campeões do software, ela é a que oferece mais esta camada, ok? A Liga dos Campeões do software oferece isto como ninguém para em cima disto tu conseguires escalar, ok? Não é começares daqui a fazer vibe coding e vamos por aí fora, ok? Não é assim que funciona. Portanto, o tipo de clientes conta, ok? O tipo de clientes conta e muito. Esta imagem ilustra aqui na parte de cima o cliente que está fechado, locked in, por parte da empresa, que é o cliente maturado, os grandes clientes, as grandes contas, as contas de milhões. E no lado de baixo temos o mercado SMB, o Small and Medium Business. Ok? As PMEs que não têm processos tão interdependentes, que não dependem de tantas pessoas, que mais facilmente andam ali à procura de controlar custos, que se de hoje em dia tiverem que substituir até o próprio ERP, que é o software de gestão, também substituem. Ou seja, os processos são empresas, por um lado, mais ágeis, né, desse ponto de vista, mas temos que ver, né, este mercado vai estar mais exposto a isso. Vai estar mais exposto a isso. Agora, vai ser este o mercado que vai ser o predileto por parte das grandes tecnológicas? Já vamos ver. Vamos fazer agora a seguir um estudo que vai passar precisamente por analisar qual é o perfil de cliente destas tecnológicas que têm estado a cair. Portanto, grandes contas, as infraestruturas tecnológicas são mais complexas e maduras, a exigência é maior a todos os níveis, não é? É começar pela segurança, pela governança, no fundo, em toda aquela camada, né, do Fathead, tem que haver uma robustez ali enorme, um grau de confiança muito grande que aquilo vai funcionar, ok? Além disso, há software que tem que ser certificado, inclusivamente. Portanto, isto não é a República das Bananas em que, aqui em Portugal, o software de faturação tem que ser certificado pela autoridade tributária. Não podes fazer um software com vibe coding e de repente estás a passar faturas, ok? Nos Estados Unidos não sei, desconheço por acaso como é que as coisas funcionam lá, mas também há esta componente, efetivamente, deste compliance. Portanto, as operações estão mais complexas, a integração de tecnologias é muito maior, porque há muito mais tecnologias a serem integradas e o custo de mudança é maior pela interdependência dos processos, dos workflows, quantidade de pessoas afetadas, né, múltiplas geografias, e os riscos de substituir ferramentas e processos que já estão instituídos, né, é muito maior. Isto pode provocar o caos e uma grande ineficiência. E não se esqueçam, fazes uma ferramenta em vibe coding e depois, quem é que te dá? Se aquilo começa a correr mal, a dar bugs, quem é que te. Foi o gajo que fez a ferramenta em vibe coding que de repente vai estar lá a dar suporte da mesma forma que estas empresas, uma Salesforce, uma ServiceNow, uma Workday, uma Adobe, têm o mesmo tipo de parcerias espalhadas pelo mundo com uma Accenture, por exemplo, com equipas capazes de dar ali aquele suporte, fora as equipas próprias, né? Portanto, isto não podemos confundir esta solidez e robustez e confiança que os softwares precisam de ter com a parte que a inteligência artificial vai tocar, que é escalar rápido estes softwares e levar a robustez para um grau de hiperpersonalização. Reparem a quantidade de integrações
tem uma Salesforce aqui, que tem uma Creative Cloud, que tem uma ServiceNow, que tem uma Workday, ok? A quantidade de ferramentas com as quais eles ligam, não quer dizer que estejam a ligar com todas ao mesmo tempo, ok? Isto depois depende, claro, do que o cliente tem. Mas são processos multi dependentes. Né? Tu tiras o CRM, isto vai impactar com muita coisa em grandes corporações. O Agent Force da Salesforce hoje em dia trabalha em cima de todas estas aplicações aqui. Temos aqui, este é o Agent Force 360. O Agent Force está aqui com o desenvolvimento dos agentes, de todo o tipo de agentes, ok? E estas plataformas, o Agent Builder, Prompt Builder, Model Builder, Agent Actions, tópicos, instruções, segurança, teste, monitorização, tudo isso vai operar em conformidade com modelos de confiança, Agent Force Trust Layer, modelos de confiança, os LLMs fornecidos pela Salesforce e outros modelos também que as empresas possam trazer. E depois há aqui a componente low code, desenvolvimento com baixo código, a componente para desenvolvedores, automação, portanto, tudo isto dentro de uma suite segura e dentro da suite de funcionalidades que a Salesforce já tem. Portanto, é uma ferramenta altamente robusta, serviços de confiança, a nível de dados também, analytics. Isto não é estalar os dedos, não é? Até porque onde a própria Salesforce tem os dados, né, em termos de cloud, né, que também tem que garantir aos clientes uma forte componente de segurança. Isto não é tão facilmente replicável. A própria Creative Cloud da Adobe é uma multitude de ferramentas, ok? E de processos. Vejam bem, aqui uma réplica do processo criativo. E vocês dizem, Ricardo, mas hoje em dia, né, há pequenos criadores ou pequenas organizações ou até organizações já com alguma dimensão que não têm, também não precisam de ir assim, não têm esta necessidade, né, de ter tanta gente envolvida no processo e é verdade, e se calhar não é necessário, mas temos que ver que este é o processo das grandes organizações. Passa muito por aqui. Desde o planeamento, né? Planeamento de marketing, planeamento das campanhas, marketing operations, portanto, toda a componente de criação dos conteúdos em conformidade com a estratégia que foi definida. Okay? Podes delegar a uma agência, como depois também podes desenvolver internamente, né? Os teus projetos de vídeo, conteúdo estático, web page. Isso vai passar aqui para os teus designers, equipa de designers, videógrafos, web developers, né? Depois gestão de ativos, né? Os ativos digitais, dos conteúdos da própria marca, a entrega da experiência, métricas, perfil de cliente, processamento de data, ok? Há aqui várias etapas do processo criativo que não se consegue também facilmente replicar. Isto é a parte também do Adobe Experience, que não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas vejam, também passa aqui muito por informação que vem do lado do cliente, de bases de dados seguras, das próprias aplicações da Adobe, e que depois vai entrar aqui numa série de fluxos de trabalho, de etapas, e depois que vai redundar aqui na jornada do cliente, com mensagens e interações. Pode também acabar por ter aqui o seu output de saída em aplicações da Adobe. Aqui parametrização em tempo real do perfil do cliente, customização das jornadas do cliente. Isto é na parte da Adobe Experience, não é a parte de digital media, é a parte de digital experience com a plataforma de marketing que a Adobe tem, multi-step, né, multi-etapa, com workflows, né, toda uma série de workflows de processos. Isto não é fácil de replicar. O que não é fácil de replicar também é isto, é o workflow, é o processo. Tu não consegues replicar isto tão facilmente com uma ferramenta que aparece assim do nada. A mesma coisa com a Now, na ServiceNow, que tem
aqui operações digitais altamente integradas com outras a nível mobile, na web, com as plataformas de conversação das próprias empresas, uma série de workflows a nível tecnológicos, a nível de recursos humanos, do dia-a-dia dos colaboradores, interações com clientes, criação, conteúdo também. Uma única plataforma para para levar o negócio, né, para o digital, workflows, integrações, machine learning, AI e analytics, user experience, modelos de dados, segurança e compliance, administração e configuração, e depois uma série de outras integrações que eles têm também aqui na camada inferior, IT, própria plataforma da ServiceNow, para a gestão dos tickets de IT, infraestruturas, customer service, vendas, marketing, RP Finanças, RH, supply chain. Portanto, este é o mercado do software Liga dos Campeões. Portanto, e é aqui que as plataformas têm que entregar a um nível muito robusto. Portanto, eu sou forçado a concluir um bocadinho isto, que a inteligência artificial parece que é um problema muito maior para os players mais pequenos, que com o tempo vão acabar todos a vender soluções comoditizadas, em que é fácil recriar, quanto muito, na melhor das hipóteses, sobrevivem, mas a competir por preço, mas até que desaparecem, porque não é viável. E à medida que as pessoas vão ganhando uma maturidade na utilização da AI, vão acabar por desaparecer. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.